Estamos gravando. Oi pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje eu trouxe aqui o Alexandre Freitas para falar a respeito do espiritismo de Kardec. Foi a codificação que Kardec trouxe para nós, né? Sim. Através do Espírito da Verdade. Sim. A primeira pergunta é uma pergunta até minha. O Espírito da Verdade não é um espírito, é uma falange, não é? Essa pergunta, ela tem como resposta algumas controvérsias, né? Algumas vertentes. Uns afirmam que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, e a gente vai ver essa afirmação quando a gente abre Missionários da Luz. A gente tem essa afirmação, né? Que é o próprio Jesus. A gente vai observar essa afirmação em Hermínio Corrêa de Miranda. Hermínio Corrêa de Miranda é dessa vertente. Eu acredito que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo, né? Acredito ser o próprio Cristo, até porque quando o Espírito da Verdade ele coloca a mensagem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8, a forma com que ele coloca, né, a expressão que ele coloca, é a expressão viva ali de um judeu falando, né, há 2000 anos, e ele coloca um termo em que ele revelou a doutrina divina, entende? Enfim, e ali há várias palavras que vão nos remeter a ser Jesus, o Espírito da Verdade. Muito interessante. Uma outra coisa que também circula muito, principalmente nos canais da internet, é que Chico seria a reencarnação do Kardec. Sim. Isso também implica em algumas vertentes. Né? Há um detalhe aí interessante. Eu comungo dessa ideia. Né? Essa ideia é uma ideia trazida até pelo Geraldinho. Né? Outras pessoas acham que não, divergem dessa ideia. Mas eu acho isso uma ideia bastante bacana até, um caminho bastante bacana. Não pelo fato da curiosidade, né, que isso pouco importa dentro da grandiosidade da doutrina espírita, mas por alguns fatos. Né? Kardec diz que ele voltaria 40 anos depois de sua partida. E Chico nasce 40 anos depois. Chico nunca afirmou que ele seria Kardec, mas ele nunca disse que não seria. Foi perguntado a ele? Foi perguntado. Ele saiu perguntando gente? Como sempre, né? Chico, eu não vou dizer era, né? Chico é fantástico, né? Ele é maravilhoso, né? Então, ele humildemente, ele sempre, não colocava como certo essa resposta, né? Mas, por exemplo, a gente observa que também há uma vertente aí que Chico é a encarnação de Francisco de Assis. Né? Isso eu não sabia. Pois é. E aí tem uma ideia que Francisco de Assis é a encarnação de João Evangelista. E olha que interessante. Jesus faz uma pergunta a Pedro. Né? Na verdade, Pedro primeiro faz a pergunta, né, para ficar mais inteligível. Né? Pedro, quando olha João, né, e João era tido como mais amado de Jesus, né, e Jesus aparecendo aos discípulos, né, ocasião depois que ele tinha desencarnado, Pedro faz uma pergunta a Jesus, olhando João, ele diz: e desse? O que será feito desse? Né? E Jesus diz assim: que te importa se eu te digas se eu quero que ele fique até que eu volte? E é interessante essa expressão, né? Jesus diz assim: por que você está preocupado? O que você vai fazer se eu te disser, né, que eu quero que João fique até que eu volte? E como você falou, bem colocado, né, o Espírito da Verdade nada mais é do que a promessa de Jesus cumprida. Né? Em João 14, Jesus ele deixa claro: se vocês me amarem,
vão guardar os meus mandamentos. Então, haveria que ter uma sintonia ali, né? E eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outro Paráclito, né? Outro Consolador. Vocês o conhecerão sob o nome de Espírito da Verdade. Ele ficará eternamente convosco. E esse eternamente convosco é interessante. A primeira revelação vem através de uma psicografia de Moisés. 10 artigos que Moisés psicografa no Alto do Sinai. A doutrina espírita nos diz que ali nós temos a primeira revelação, né? A segunda revelação, ela vem através do nosso mestre maior, né? O Espírito mais perfeito que já encarnou na Terra. A questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta qual o Espírito mais perfeito que já encarnou na Terra, o qual o homem deve seguir como guia e modelo. E a resposta é Jesus. A edição francesa diz: vide Jesus, né? E ele promete, então, o Consolador. Repara que Jesus coloca um termo interessante, né? João 16,12, ele diz: muito vos tenho a revelar, mas vós não podeis suportar. O que ele quer dizer? Ele tinha um manancial de informação para nos trazer, né? Para nos confidenciar, mas a Terra não tinha uma maturidade moral e intelectual para absorver aquele conhecimento. Eu ia falar isso agora, a humanidade não estava pronta. Perfeito. E eu falo aos meus alunos, né? Eu digo o seguinte, que quando a gente é criança, né, e a gente vai colocar o dedo na tomada, o pai diz assim, ele fala assim: não coloca o dedo na tomada. Ele não vai explicar a voltagem, né? Ele não vai explicar a corrente alternada, ele não vai explicar nada disso, né? Ele vai apenas dizer: não coloca o dedo aí. E foi o que a espiritualidade achou por bem que nós soubéssemos naquela época. Não matarás, não furtarás, não comete adultério, né? E 10 artigos eram suficientes para que a gente tivesse um avanço, né? Então, a primeira revelação vem numa época em que a humanidade era infantil. 1800 anos depois, vem a segunda revelação, Jesus. E a segunda revelação chega no momento em que a humanidade era ali adolescente. Para o adolescente, você não diz apenas o que não fazer, você diz como fazer. Foi o que Jesus veio fazer, né? Ele veio dizer a gente como fazer. E não podendo esclarecer, ele tinha que esperar mais 18 séculos, mais 1800 anos, para trazer de uma maneira clara, né? Então, voltando no que ele disse, né, um pouco antes de ser preso, ele disse: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. E eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, Paráclito, né? E que é a função do Espiritismo, é consolar, né? O que o Espiritismo faz? Ele nos consola. A todo momento ele nos dá respostas que de onde vim, né? Quem eu sou e para onde vou, de uma maneira racional, de uma maneira lógica, a gente só encontra na doutrina espírita. Né? Então ele cumprindo a promessa, né? Ele diz: guardando os meus mandamentos, né, eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Vocês o conhecerão sobre o nome de Espírito da Verdade. Olha que interessante. Né? Ele vos ensinará todas as coisas e vos farão lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Então ele diz que esse Consolador nos ensinaria tudo e nós lembraríamos dos ensinamentos de Jesus, né? E nessa afirmação de Jesus tem um detalhe interessante. Ele diz, né, o Espírito da Verdade ficará eternamente convosco, né? E esse ponto é interessante, porque a primeira revelação, Moisés desencarna, né? Jesus desencarnaria. Mas a doutrina espírita, a terceira revelação, ela não vai embora, porque ela vem através de uma pleia de espíritos superiores, né? Onde Kardec não traz, vamos assim dizer, ele não cria, não é? Ele, na verdade, ele compila, ele organiza. Por isso Kardec é conhecido como codificador. Ele codifica, ele coloca em instantes, em prateleiras, né? E o Livro dos Espíritos, nós temos 4 livros, né, dentro do grande livro, que é o Livro dos Espíritos, que é ali a base da doutrina espírita. As informações que os espíritos superiores trouxeram, que a gente tem ali como norte.
Eu estava falando isso para ele assim, antes da gente começar a gravar, se eu tirar 3 encarnações e estudar todos os dias, eu não vou aprender aquilo tudo. De forma alguma. É muito uma rico, sim. É uma coisa muito ampla, nossa, vocês não têm ideia. Mas essa codificação, a doutrina trouxe para a gente no momento, foi 1850, vamos assim dizer. Então foi em plena a transformação há 160 industrial, anos. Né, do planeta. Ela chega no momento em que a gente já tinha ali, né, Darwin, né, para explicar que tudo evolui, né, e aí a gente já começa a entender a própria evolução planetária. Né? A gente já tinha a abolição da escravatura, né, em alguns países. A gente já tinha o estudo do magnetismo. A gente já tinha a ideia trazida pela Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Porque como é que a gente vai dizer fora da caridade não há salvação, se nós não tivéssemos antecessores mostrando a ideia de liberdade, né, de igualdade, né, e de sermos fraternos, né? Então, para que o Consolador chegasse, era necessário que a Terra tivesse avançado, não só nos aspectos morais, mas nos aspectos científicos também. A contribuição científica, né, principalmente do magnetismo, né, Mesmer trazendo essa ideia do magnetismo, né, os estudos, fizeram com que a gente entendesse o simples passe, né, o ato do passe, né, nas sessões espíritas, né, a incorporação, né, e muitos fenômenos que eram ininteligíveis na época de Jesus e que o magnetismo, né, vem explicar. Tecnologicamente a gente já deu um salto, né? Porque sim, eu me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei minha primeira televisão na preta e branca e a gente acendia, esperava esquentar aquela válvulazinha atrás, né? Sim. Hoje a gente tem isso aqui que a gente se comunica com qualquer pessoa no mundo inteiro em instante. Agora a gente está precisando dar um salto moral. Esse é o momento em que a Terra, inclusive, está aparecendo, né? Você fala nessa evolução em tecnologia, há um conto, né? Confesso que eu não sei se é tão verídico, né? Que os irmãos Lumière, que inventaram a película, né? O cinema, que quando eles apresentaram aquilo, e naquela época qualquer invenção para ser apresentada colocava-se diante de um grande número de catedráticos, estudiosos, né? E eles fizeram dessa forma, cientistas foram apresentar a invenção que era o cinema, né? E diz que colocaram numa sala escura, como é o cinema até hoje, né? E eles reproduziram a imagem numa parede, né? E você imagina que nessa sala escura, quem estava ali era a alta sociedade, pessoas inteligentíssimas, e a imagem que foi reproduzida foi um trem chegando na estação. E as pessoas sentadas ali, o trem chegando, de repente o trem vinha vindo, um levantou, o outro levantou, e eles correram, né? Saíram correndo para atravessar uma pequena porta, onde um foi pisoteando o outro, porque eles acharam que o trem ia atropelar todo mundo, né? Então, a natureza não dá saltos, né? Essa frase, também atribuída a Darwin, né? Ela é muito sensata. André Luiz tem uma colocação que é linda, né? O famoso espírito André Luiz, né? Que trabalhou com Chico em diversos livros, né? Que a gente tem Nosso Lar, né? Isso, que é a obra mais conhecida. E André Luiz diz o seguinte: a luz precisa graduar-se para não ferir ou cegar as pupilas que o contemplam. Então, se você está no escuro e de repente chega, né, a luz, se ela não tem uma graduação, se ela não vem aos poucos, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar os olhos, né? E o que a espiritualidade quer, trazendo a luz do conhecimento, né, a verdade que liberta, não é nos cegar, pelo contrário, né? O próprio Mestre Jesus diz que a gente tem que colocar a candeia não embaixo do alqueire, né? Alqueire vem de alcaire, que eram as cestas em que os burrinhos carregavam as coisas, né? E Jesus diz que a gente tem que colocar a luz a um ponto em que todos possam enxergar a luz. E se ela vier de uma forma não adequada,
ao invés de nos ajudar, ela nos cega. Né? Então, cada informação do mundo espiritual, ele tem que observar, ele tem que resguardar um momento propício. Né? É por isso que as revelações aguardaram as evoluções morais, né, e intelectuais. Né? E o período de transição que a gente está atravessando nada mais é que um momento propício onde a Terra chegou, né, em que nós, pela doutrina espírita, temos esse conhecimento, né, pelos espíritos superiores, né, e pelos fatos. Né? A doutrina espírita ela se explica pelos fatos. Né? A gente entende doutrina espírita pelos fatos. Eu olho aquele ventilador, né, tem um ventilador aqui, e eu olho esse ventilador e digo assim, ele está parado ou ele está funcionando? E a primeira impressão que as pessoas dizem, ele está parado. Eu falei, mas como é que você sabe? É porque a hélice não está girando. Eu falei, perfeito, é isso. Né? A gente não precisa enxergar o fluxo de corrente sendo interrompida para a gente dizer. Então, é pelo efeito que a gente vai entender a causa. Né? E não existe na natureza nenhum efeito que não seja inteligente. E se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Né? Então, pelo efeito que nós observamos, a gente tem que ceder, né, a ideia que há um princípio inteligente. E hoje nós estamos atravessando um período, né, que os espíritos superiores nos afirmam, né, dentro de um princípio inteligente, dentro de uma lógica, em que a Terra está passando de um período de prova e expiação para a regeneração. Como é que funciona? Eu não sei se eu devo me alongar nisso, né, ou esclarecer isso. Eu queria que você desse uma ideia para a gente de como a doutrina espírita pode nos auxiliar a fazer com que essa transição seja mais amena, mais tranquila, e explica para o pessoal o que é regeneração. Ok. Aí a gente pode fechar. Como a gente colocou aqui, como a ciência diz, né, tudo evolui. Não só a gente entende o homem, né, como a própria natureza. Né, o planeta, ele evolui. Né. Você observa que o planeta hoje não é o que era há milênios. E os espíritos superiores nos colocam que esse processo evolutivo, ele ocorre não só no mundo habitável de nome Terra. Quando Jesus diz há muitas moradas na casa de meu Pai, ele coloca que há muitos planos em que são moradas, em que recebem espíritos. E nós, como espíritos, também evoluímos. Não é? Quando eu era adolescente, eu tinha um problema sério em estudar. Né? E o mau aluno, ele senta no fundo da sala. Por que eu sentava no fundo da sala? Porque a minha energia era aquilo ali. Né? Era o comentário sobre um filme, era o 0 ou 1. Né? Eu brinco que eram as revistas da Dulorem, né? Os catálogos da Dulorem, né? Que os adolescentes na época ficavam ali. E aquilo ali era o meu ambiente. Né? E, enfim, demorou um tempo para eu sair de lá e vir para frente. Então, cada espírito, ele é inserido naquilo em que todo o princípio dele evolutivo, todas as tendências, né, as ideias, os pendores, os gostos, né, vão atrair ele. Percebe? Então, assim, nós estamos num período, nesse globo, de prova e expiação. São 5 os períodos que todos os globos que recebem os espíritos na sua jornada a infinita de evolução, todos os globos passam por esses 5 processos. O primeiro é o mundo primitivo. Vocês reparem que a Terra já passou pelo mundo primitivo. O segundo é o mundo de prova e expiação. É o momento atual. Terceiro, regeneração. A palavra regeneração vem de cura. Regenerar-se é curar-se. O quarto é feliz ou ditoso. E o quinto, divino ou celeste. Então, repara que nós estamos ainda no segundo estágio. Quando esses mundos evolutivos alcançam esse segundo estágio, que é o de prova e expiação, nós encarnamos aqui
para sermos provados, tá? E eu dou uma cola para os meus alunos, é uma maneira não convencional, mas para você entender, expiação vem de espiar. Né? A vovó dizia, espia, o que você está fazendo? Né? Uma expressão antiga. Então a gente encarna ainda aqui para ser provado, né? E observar o que a gente não viu da vez passada. Porque Deus é misericordioso o tempo inteiro. Né? Deus não castiga ninguém. Jesus diz, qual dentre vós tendo um filho, esse filho com fome lhe pede pão, você entrega uma pedra. Conforme esse filho lhe pede um peixe, você entrega uma serpente. Se vocês que são imperfeitos não agem assim com os vossos filhos, se acredita que o Pai agiria assim com um de vós, vocês são insensatos, disse Jesus. Então, o Criador ele vai nos inserir, né, na escola que estamos aptos a aprender. Né? Nós vamos estar inseridos na grande sala de aula, que é o universo, onde a nossa energia vai estar coadunando, né? Vai estar afinando. Então, a Terra está ainda recebendo espíritos para serem provados e para enxergar o que não viram da oportunidade passada. Só que esse processo já está em fase de mudança. É a transição planetária, né? Holísticos chamam de a era de Aquário, enfim. Né? E essa transição nós estamos alcançando o mundo de regeneração. Tá certo? E a literatura espírita diz o seguinte, que os espíritos que não estão mais coadunando com os ensinamentos de Jesus, né, com a reforma íntima, né, como Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Então a reforma ela é íntima, ela não é alheia. Né? Quando a gente não trabalha esse milagre que ele ensinou a gente a produzir, porque ele não ensinou a gente a caminhar sobre as águas, curar cego com lama, multiplicar pão e peixe. O milagre que ele ensinou é o que a gente faz aqui. Né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente se melhora. Né? Eu tenho umas frases, né, que eu digo o seguinte, Sêneca dizia, para que uma ofensa lhe cause dor, é preciso que você acredite nela. Então, ninguém pode te causar mal, a não ser que você aceite esse mal. Né? Há uma frase que as pessoas costumam lembrar, veneno te mata se você engole, atribuída a Shakespeare. Né? Então a responsabilidade pela mudança, pela melhora é nossa. Ocorre que a Terra chegou num estágio em que o aluno que está sentado lá no fundo da sala, como eu fiz a analogia, né, ele não tem mais tempo para continuar lá. Se ele não se melhorar, no estágio em que nós estamos entrando, que é o estágio de cura, essa escola não vai mais dar a ele o arbítrio dele permanecer lá. Então o que essa escola vai fazer? Ela vai dizer assim, olha, tudo que Jesus trouxe há 2000 anos, né, foi um aprendizado, foi um conhecimento que você devia observar para praticar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não significa dizer que conhecer a verdade te isenta de praticar, pelo contrário. Né? Jesus dizia e praticava as verdades que ele trazia. Então, quando a Terra, nesse momento, recebe espíritos que ainda estão num processo que não querem se melhorar, né, a gente estuda pela doutrina espírita que esse processo de melhora está chegando num estágio em que não vai ser mais admitido esse aluno que quer ficar no fundo da sala, não vai ser mais admitido aqui. Então, Lavoisier estava certo, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Né? Eles vão ser admitidos em outras escolas em que o que eles têm a oferecer a essas escolas e o que essas escolas têm a oferecer para eles é fantástico. Né? Então, assim, eles vão ser admitidos em mundos em que a etapa evolutiva desses mundos ainda são etapas primitivas. Quando a gente abre a Gênese de Kardec, né, a gente vai olhar lá no capítulo 9, os espíritos explicando exatamente isso. Há momentos em que os globos eles têm um expurgo planetário grande para que essas renovações aconteçam. Né? São as imigrações e as emigrações que acontecem em larga escala. A gente tem visto isso, né? Inclusive a própria pandemia,
né? Não significa dizer que os espíritos que estão desencarnando nesse momento não vão ter a chance de encarnar no estágio em que a Terra está se aproximando, né? Que é a regeneração. Significa dizer que o que os espíritos nos ensinam realmente é uma realidade, está acontecendo. Tá? Então, quando a gente observa isso, é muito interessante, né, a gente estar atento que o joio e o trigo anunciado por Jesus já começou a acontecer. Né? E a parábola é tão linda, né, que quando aquele dono do campo é avisado, né, olha, Jesus conta, né, na parábola que ele é avisado que no campo ali o joio está crescendo, né? E aí o dono do campo diz o seguinte: não tem problema, deixa que eles cresçam juntos, o joio e o trigo. Então significa dizer que o período de prova e expiação, nós estamos convivendo com espíritos, né? E eu me coloco no rol desses espíritos ainda muito imperfeitos. Vários graus de consciência. Vários graus. Por quê? Porque nós servimos muitas vezes de luz para esses irmãos, e esses irmãos, em contrapartida, eles nos servem de provas. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, ele refere-se ao inimigo como um instrumento. É o inimigo que vai dizer para a gente, né, se nós estamos aptos a passar de ano, né, ou não, porque ele é a prova, ele vem trazer a... Então ama aquele que vem provar você. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que o período que nós estamos atravessando agora, que é esse período de transição, aqueles que não estão coadunando com esse novo conceito, né, que é a prática do Evangelho, esses que estão coadunando com isso, né, que não estão coadunando com isso, eles vão ser chamados à atenção, né, que não vão poder mais continuar aqui. Então, assim, essa é a separação do joio e do trigo. Entendi. Entende? Gente, papo maravilhoso. Já deu 27 minutos você está falando. E um detalhe importante, né? Quando a gente coloca o joio e o trigo na mão, eles são muito parecidos. Né? Você sabe como é que se difere um e outro? Não? Quando você coloca o joio e o trigo na palma da mão, né, você esfrega um no outro. Tá? Você esfrega um no outro. E quando você observa, o joio fica a casca. O trigo ele não se desfaz. Então, a terra sendo um local de prova e expiação, o que são as provas? É isso que faz com que a gente seja burilado. É como a joia, né, que ela tem um valor inestimável, mas ela precisa passar pela grosa, ela precisa passar pela lixa, pelo cinzel, pelo martelo, né, para ela ter um valor inestimável. Então, o período de prova e expiação é esse período em que os dois estão ali sendo... né, e chegou o momento dessa separação. Por isso o mestre também avisou. Os mansos herdarão a terra. Aqueles que não tiverem mais a ideia da reforma íntima, da prática do Evangelho, terão que ser colocados numa outra escola. E como na natureza nada se perde, tudo se transforma, essa escola primitiva, num planeta ainda primitivo, o qual eles serão colocados, eles vão levar para lá muito do conhecimento intelectual que eles têm, e a dureza desse local, tá? A ausência da tecnologia, a ausência do conforto, vai trabalhar, vai burilar neles, né, a necessidade do amor, do perdão, né, da concórdia, enfim. Então, tudo é aprendizado. Né? Não existe inferno. Não existe. O inferno é um estado de consciência, o qual cada um vai buscar, né, a melhora. E o período de transição, né, enfim, respondendo a tua pergunta, ele é muito ajudado pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita é que dá esse norte nessa melhora, dá essa visão, entendimento, né? Esse entendimento e essa explicação
inclusive dentro daquilo que o nosso Mestre Jesus, na época, não podia colocar de forma tão clara, mas que agora a gente pode não só entender, né, como praticar. Pessoal, ele deu uma aula aqui pra gente. Imagina. Eu vou colocar aqui nos dizeres o Instagram dele, tá? Vou colocar o endereço do CEL, os cursos que ele ministra aqui no CEL. O CEL é Centro de Estudos Espiritualistas Universalistas. Não, então é Centro de Estudos Espíritas Universalistas. Isso. Tá, aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Eu vou colocar o endereço tudo aí embaixo. Vou colocar o Instagram dele e vou colocar os cursos que ele ministra. Quem quiser se aprofundar mais, é uma super dica. As aulas dele são fantásticas. Obrigado. Tem música, é divertido. Eu fico ali do lado de fora dançando. Aqui a gente ri, a gente chora. Tudo de bom. Aqui eu dou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E dou também um curso chamado Reencarnação. Vidas, dívidas e dúvidas. Vale a pena. Gratidão. Beijo. Eu que te agradeço. Um abraço.